A chamada transição planetária explica, de certa forma, os questionamentos das instituições que hoje se observa. São justas as críticas que se fazem à instituição policial? A TV Web Luz, com grande satisfação, está recebendo o Dr. Bismael Moraes, espírita, professor universitário e delegado de polícia aposentado. Dr. Bismael, nós perguntamos ao senhor, como policial e espírita, qual a contribuição da doutrina no exercício profissional? É uma pergunta, inclusive, constante. Eu sempre recebo essa pergunta, mas para mim é fácil. Eu acho que a grande descoberta foi a partir do momento que eu ingressei na doutrina espírita, passei a estudar os seus ensinamentos e acho que o espiritismo tem muito a auxiliar aquele policial, como de resto qualquer autoridade pública que queira prestar um bom serviço à sociedade. Então é um conhecimento a mais, faz com que você efetivamente se coloque no lugar de cidadão, portanto, no cidadão que tem uma preocupação maior com o semelhante. Ora, isso já é um ensinamento cristão. Se eu me preocupo com o semelhante e não me preocupo comigo, eu estou deixando de lado um pouco o egoísmo que é natural, infelizmente, nas pessoas. Então, o Espiritismo tem essa finalidade. Se quero efetivamente ser bem recebido, se quero ser respeitado, se quero ser reconhecido, eu tenho que aprender a respeitar, a reconhecer as demais pessoas. Mas eu perguntaria ao senhor, a sociedade tem realmente consciência da importância da polícia? Pois é interessante isso aí. A gente nota, estudando evidentemente esse bem público que é a polícia, que é esse serviço público que existe em toda a face da terra, que há países hoje, em várias partes da terra, e que você não tem forças armadas, exército, marinha e aeronáutica. Entretanto, não há país, por maior que seja, ou por mais atrasado que seja, em que não haja polícia. Só que há uma constante que a gente nota de não se estudar a polícia. Há muito comentário sobre a polícia, os fatos que ficam sob os cuidados da polícia são elementos que, bem trabalhado, há muita gente ganhando dinheiro com a exploração desses fatos. Entretanto, uma preocupação que eu tenho tido é justamente que a própria universidade tem que aprender a estudar a polícia e não torcer o nariz. Isso, se a própria universidade não estuda, imagine o homem comum. Então é muito difícil. Entretanto, a polícia é ainda uma instituição existente em todos os cantos da terra, mas tão desconhecida quanto qualquer coisa que a gente não penetrou ainda. Como se fosse, digamos, física quântica, certo? Então a polícia ainda se encontra nesse campo. Os fatos chamam a atenção, mas não há uma preocupação em estudar o antecedente para evitar os fatos consequentes que são mais perigosos. Então, nós não nos preocupamos em evitar os crimes, por exemplo, em evitar a violência, mas nos preocupamos ou gostamos de discutir, de tratar dos fatos depois das tragédias já acontecidas. Infelizmente, isso tornou-se lugar comum. Então, faz parte da cultura do povo discutir os fatos depois que eles aconteceram, com os prejuízos morais, materiais e humanos. Quer dizer, você está tratando do sangue e da lágrima, e não do sorriso e da paz. Como o senhor vê essas recentes tentativas de, eu diria que até desqualificar mesmo o trabalho policial? Pois é, existe efetivamente pela falta de conhecimento. Nós temos ouvido, às vezes, ministros de Estado, secretários de Estado, pessoas que estudaram e, entretanto, que não conhecem as missões específicas da polícia. Né? Nós sabemos que a polícia é um órgão público que existe em toda a face da terra com a destinação de dar garantias para o cidadão. Então, ela não pode ser desprestigiada, desrespeitada, desonrada,
e depois você querer exigir dela um bom serviço. Esta é a realidade. Você tem que efetivamente reconhecer como um bem necessário para a sociedade. Aliás, eu sempre faço críticas em alguns trabalhos que escrevo, em que a polícia não é empregada do governador, do comandante, do chefe, do ministro, ela é um órgão a serviço da coletividade. E quando eu falo coletividade, é de todos. Não tem cor, não tem religião, não tem nacionalidade. Qualquer cidadão que esteja num território de um estado tem o direito a essa garantia, que é a segurança que deve ser dada pela polícia. Então, se os governantes não têm interesse, porque infelizmente às vezes não dá retorno político, você auxiliar o policial, lhe dar garantias constitucionais, meios, então vamos criticar, porque quando eu critico eu consigo os votos daqueles que querem, quanto pior, melhor. E infelizmente esse é um mal, né? Nós queremos o pior, porque daí saem alguns que estão ganhando. E quando eu falo assim, que na população brasileira, 95% da população carcerária do Brasil hoje é formada por pessoas que não podem pagar sequer um advogado para rever a sua situação. Aí a pergunta que eu faço em seguida é: quem está ganhando com a violência e o crime no Brasil? Então, nós não conversamos sobre seguradoras, não conversamos sobre a indústria de armas e munições, não conversamos sobre os meios de comunicação. Então, há uma falácia de que a polícia que não está à altura do povo. Mas, na verdade, nós não preparamos a polícia para ser esse bem a serviço da coletividade. E na falta de identificar os reais culpados para a situação, a polícia acaba sendo o alvo preferencial daqueles que clamam pela falência da instituição. E eu falo sempre que o policial não vem de outra galáxia, ela sai da sociedade. Então é o seu amigo, o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso filho, o nosso parente, enfim. Entretanto, a polícia também, como faz parte dessa sociedade, a sociedade tem vícios que estão arraigados, ela continua com os mesmos vícios. Eu me lembro de um professor que disse textualmente, o professor Fábio Conde Comparato, da Universidade de São Paulo, ele é um grande advogado. Ele fala assim que o doloroso é verificar que o indivíduo que vem de baixo e que quer ingressar na polícia ou no judiciário, e depois ele vem de baixo e passa a ser ríspido, mal, justamente com aquele que está abaixo dele. Ele vem daquele seio, mas ele diz: agora eu posso dar ordem, eu posso mandar. Então existe ainda também uma deformação em muitos policiais. E essa deformação pode ser modificada de acordo com a vontade governamental. Eu quero um policial para servir a sociedade. Agora, essa sociedade não pode criticar o policial apenas porque ele não faz o que cada indivíduo pessoalmente quer, né? Então nós temos que assentar a nossa mente e dizer: nós precisamos preparar muito bem o policial para que ele seja um servidor muito bom a serviço da coletividade. Quanto maior for a segurança que ele der para o povo, melhor será como policial. Não é efetivamente quanto mais criminosos ele prender, quanto mais criminosos ele matar. Isso aí é uma falácia. Por isso que todos os governantes, sem exceção, de nível federal, estadual, municipal, todo mundo fala em combate ao crime. Ninguém fala em prevenção contra o crime. Isso é uma falha clamorosa que todo mundo fala. Aí o povo também fala. Nós precisamos de combate ao crime. Isso é uma falácia, porque você só combate aquilo que está instalado. Uma doença você combate quando ela está instalada. Quando dois países estão em tratativas com seus ministros para evitar uma guerra, ainda nós não temos combate. Combatemos quando um dá o tiro e o outro responde. Portanto, quando se fala em polícia para combate ao crime, é uma ignorância com I maiúsculo. E todos os governantes falam em combate ao crime e não prevenção contra o crime. Evitar o crime. Trazer tranquilidade para a coletividade. Esse é o trabalho da polícia. Fora disso, é tudo uma mentira, infelizmente. Doutor Bismael, por que o conceito de cidadania não foi absorvido pela sociedade? Pois é. Há aquelas pessoas que dizem o seguinte:
o uso do cachimbo deixa a boca torta. De tanto ouvir, de tanto sentir que as pessoas tratam dessa maneira, você deixa de pensar. O Espiritismo tem essa maravilha. Nós estamos numa TV que é espírita e nós temos que pensar que o Espiritismo coloca justamente essa realidade, que nós devemos pensar no que lemos, no que vemos e no que ouvimos, antes de expormos a nossa vontade. Nós temos que colocar sob o crivo da razão e dizer. Então, efetivamente, nós sabemos que a sociedade é levada pela propaganda. E há um efetivo ganho para muitas pessoas. É por isso que eu falo que hoje quem ganha com o crime não são os criminosos que estão na cadeia. Quem ganha com o crime são grandes empresas do mundo inteiro. E eu falava do professor Schering, do Canadá, que ele diz assim, que a empresa que mais cresce hoje no mundo, na face da Terra, é a empresa de segurança privada. Isso é um absurdo, efetivamente. Então, não é uma empresa que produza bens para a sociedade, bens de consumo, não. Então, é uma empresa que ganha quanto pior esteja a sociedade. Quanto maior for o medo da população, quanto maior for o temor da violência, quanto maior forem os números criminais, mais interesse haverá para a grande empresa que ganha com isso aí. Isso é um trabalho que, preparado, ele dá retorno econômico para bancos, para financeiras, para seguradoras, para empresas de comunicação, para interfones, circuito interno de TV, um mundo de situações e mais do que isso, com a indústria de armas e munições e com os políticos que ganham com o medo da população. Porque se nós estivermos em paz, é muito difícil você dizer assim, eu me candidato a melhorar a segurança pública para a população. Então, o vício se torna de tal forma que os interesses cobrem qualquer possibilidade de você raciocinar no sentido de melhorar o status em que nós nos encontramos. Essa é a realidade. Perfeito. Aqui é necessário agora dizer o seguinte, o doutor Bismael é autor deste livro aqui, O Espiritismo e a Polícia. E a polícia. Em razão dessa nosso pensamento, é que eu digo, olha, o Espiritismo ainda é muito criticado por aqueles que não conhecem o Espiritismo. O Espiritismo tem respostas para todos os questionamentos do ser humano, com certeza absoluta. Agora nós precisamos ter um pouco de paciência, de ponderação, né, para que possamos chegar à resposta correta. Por outro lado, a polícia é criticada porque não se instituição policial. E eu descobri isso fazendo um curso de pós-graduação na Universidade de São Paulo, que é uma das maiores universidades do mundo. Verificando que professores criticam da mesma forma que qualquer pessoa que lê o jornal no dia seguinte ou que vê a televisão à noite. Então ele não vai a fundo saber a origem da polícia, qual é a sua finalidade no governo. Ela tem uma finalidade específica de manter. Enquanto houver tranquilidade, nós temos uma polícia boa. Quando há crimes, quando há balbúrdias, quando há morte, quando há um mundo de situações, quando o pessoal está com medo, nós sabemos que a polícia não funciona. E mais um detalhe. Quando nós temos um crime na rua, a polícia falhou. E, portanto, o Estado falhou. Não é o criminoso que a ele deve ser depositado somente a responsabilidade. Ele praticou porque naquele lugar, naquele momento, não havia segurança pública. Portanto, todos os fatos que são registrados e que depois se transformam em estatísticas para que muita gente ganhe dinheiro com isso, decorre justamente de uma falha do Estado. Sempre que ocorre um assalto, sempre que ocorre um roubo no meio da rua, sempre que ocorre uma morte ou uma violência no centro da rua, o Estado falhou. E falhou não é com a polícia, que a polícia é um órgão de terceiro escalão, muita gente nem estuda sobre isso. Então nós temos o presidente, o ministro e a Polícia Federal. No Estado nós temos o governador, o secretário e a polícia. No município nós temos o prefeito, o secretário do município e a polícia, a guarda municipal. Entretanto, ninguém pensa sobre esse fato, que é um órgão de terceiro escalão, sem garantias constitucionais, que deve cuidar dos bens maiores da sociedade. A vida, a honra, a liberdade, a segurança, certo? Por quê? Porque não se estuda. E eu coloco sempre isso. O crime ocorre porque alguém está ganhando. E quem está ganhando não é aquele que está hoje
nos presídios de segurança máxima. 95% das pessoas que estão hoje nas cadeias são pessoas paupérrimas, pobres e com muitos analfabetos, e mais do que isso, pessoas que não têm condições de recorrer a um advogado para rever a sua situação jurídica. Isso sim é que deveria ser visto. E nós não vemos manchetes sobre esse fato. Vemos manchetes sobre o número de crimes. E só. Esta é uma realidade dolorosa. Eu estou trabalhando nisso aí há 40 anos, escrevendo sobre isso. Eu fui guarda civil, aquela guarda que a ditadura acabou. Fui guarda civil de São Paulo. Não era guarda municipal. Né? Na época do Médici, ele acabou com guardas civis que existiam em 16 estados brasileiros, para que todo mundo se militarizasse. Aí você coloca um militar para tratar com o cidadão, ele não sabe tratar com o cidadão. E esse vício se acumulou, é o que nós temos hoje no Brasil. Tá certo? Essa é uma realidade. Muita gente não quer falar sobre isso porque também não quer estudar. E eu fiz o primeiro trabalho em nível de pós-graduação no Brasil sobre segurança e polícia. Está completando agora, nesse ano de 2014, 30 anos. Defendi o título no Lago de São Francisco. E verifiquei que professores não se interessavam. É como se nós tivéssemos que torcer o nariz para a polícia. Ora, se um professor universitário, que tem um mundo de bacharéis amanhã, que são seus ex-alunos, na rua, pensa dessa maneira, esses bacharéis vão pensar da mesma maneira, e aqueles a quem ele atende, pensam da mesma forma. Então a polícia é uma coisa desprezível. Polícia e bandidos estão aí sempre. Então essa mentalidade, uma mentalidade totalmente irregular, porque a polícia é um bem social. Assim como o espiritismo é um conhecimento extraordinário que tem resposta para todas as questões do ser humano. Por esse motivo é que eu tentei juntar esses dois conhecimentos, o que é o espiritismo e o que é a polícia, e saber o que é que esses dois conhecimentos podem fazer pela melhoria social, pela tranquilidade social. E pode fazer muito, mas é preciso que nós queiramos efetivamente, primeiro, conhecer o que é o espiritismo. E segundo, conhecer o que é esse órgão chamado polícia. Não somente aqui, mas no mundo inteiro. E é bastante interessante o que o senhor afirma aí, porque a própria instituição, alguns segmentos da instituição policial já segue a orientação do espiritismo, né? E os resultados são evidentes, né? Exato. E quem só tem a ganhar com isso é a nossa própria sociedade. Não nos esqueçamos que Jesus falava, né? Não faça ao outro o que você não quer para você. Né? E é na simplicidade. Mas, e até por conta disso, né? Quanta dificuldade, né? Hoje a gente vê, né? Vivemos assim uma situação paradoxal, né? As pessoas falam muito dos seus direitos, né? Mas se esquecem dos seus deveres. Né? Se nós temos maus cidadãos, seguramente o efeito disso a gente vai colher lá na frente, né? Com maus representantes, né? Viramos uma sociedade com muitas dificuldades, por conta até de as pessoas não procurarem se reformar individualmente. Exato. Eu me lembro de um senhor, padre, Ariovaldo Luiz de Oliveira. Eu nunca esqueci desse nome, eu nem era espírita, mas ele, numa aula, ele falou uma coisa que vale muito sobre isso de que nós estamos tratando agora. Ele diz assim, em regra, os seres humanos, porque se não tem desenvolvimento moral, eles querem o cargo, mas não querem o encargo do cargo. É por isso que o indivíduo o juiz fica na sua redoma de vidro, ele é promotor, fica na sua redoma de vidro, ele é autoridade policial, fica na sua redoma de vidro, ele é um oficial das Forças Armadas ou das polícias, ele fica lá no seu lugar e ninguém toca. Então, você não pode se achegar a ele se ele não permitir. Então, ele não é um órgão, um agente do Estado a serviço da coletividade. É como se o Estado estivesse para servir a ele. Infelizmente, essa é a realidade. Agora, quando a gente estuda, a gente verifica que o Estado foi criado para servir o cidadão e não para que o cidadão servisse o Estado apenas. Tá certo? Então, o Estado foi criado para que cada um dos seus agentes seja um agente a serviço da coletividade.
e dessa coletividade que envolve todos, a criança, o velho, o adulto, envolve, não tem cor, não tem sexo, não tem nacionalidade, então o Estado é uma criação para servir a coletividade. E eu, quando penso em termos de polícia, eu penso dessa maneira. Ou você é um agente a serviço do todo, ou você é uma pessoa imprestável para o Estado, efetivamente. Você não pode exigir moral, ética dos órgãos públicos se você não efetivamente demonstra essa forma ética de trabalhar. Perfeito. A TV Web Luz, com grande satisfação, recebeu o Dr. Bismael Moraes. Para você que nos acompanhou até agora, até breve.